Danilo chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. Irritou super-herói ele, hein? Do SBT, inclusive. O jogador já será integrado nessa semana ao elenco do Filipe Luiz. Rodolfo. Uma chegada sem alarde. Danilo desembarcou no Rio na noite desta terça pelo setor de cargas do aeroporto do Galeão, sem ter contato com a torcida rubro-negra. Antes, o atleta se despediu da Juventus, clube que defendeu por mais de 5 anos e se tornou capitão. O dia de hoje será marcado por exames e pela assinatura do contrato no Ninho do Urubu. O rubro-negro terá 48 horas para regularizar o jogador a tempo da Supercopa do Brasil contra o Botafogo no próximo domingo. A expectativa é que ele já seja integrado aos treinos com o elenco de Filipe Luiz e possa estar à disposição o quanto antes. O jogador de 33 anos assina com o rubro-negro por 2 temporadas, após uma carreira de sucesso na Europa, com passagens também pelo Real Madrid e pelo Manchester City. Uma vez Flamengo. Chegou, hein, Vene? Mas chegou já pra jogar? Como é essa situação? Até de regularizar ele, questões físicas. Como tá esse jogador? Bom, Fernandinha, ele estava no meio da temporada, né? Ele está pronto. Vamos lá, pegar o exemplo do Juninho, por exemplo, que chegou recentemente também, chegou pronto fisicamente porque ele estava no meio da temporada. É óbvio que se a gente for parar e analisar, um jogador de 33 anos, você tem que tomar cuidado, você tem que estabelecer um planejamento para ele, se vai forçar muito agora no começo da temporada ou não aqui no Brasil, mas ele está pronto para jogar. Tanto é que ele está correndo contra o tempo, ele até adiou a viagem dele para Minas Gerais para resolver problemas pessoais, para agilizar o quanto antes a assinatura do contrato dele, para ele ficar à disposição o mais rápido possível para o técnico Filipe Luiz. Pela manhã ele realizou exames de sangue numa clínica, aqueles procedimentos padrões. Agora à tarde ele vai ao CT Ninho do Urubu realizar os testes físicos e aí, dando tudo certo, ele assina o contrato dele válido por 2 temporadas. A chegada dele, eu vou pegar o exemplo do Filipe Luiz quando veio para o Flamengo em 2019, o próprio Rafinha, lateral direito, quando veio para o Flamengo, o Alexandro recentemente, é uma chegada que gera muito impacto. Estamos falando de um jogador que tem uma história muito linda na Juventus e estava muito próximo de assinar com o Napoli. E isso precisa ser mencionado. O jogador desistiu de ir para o Napoli da Itália e veio para o Flamengo. Ele não decidiu voltar para o futebol brasileiro. Ele decidiu vestir a camisa do Flamengo porque ele entendeu que ele atuando no Flamengo, ele pode continuar jogando em alto nível, tendo visibilidade, disputando títulos e fica mais perto da família, obviamente. Além disso, realizar o sonho dos seus familiares. Porque, segundo ele, os familiares são torcedores do Flamengo. Então, uma contratação de impacto chama muita atenção. Claro, eu não vou entrar no mérito dos custos, dos valores, porque eu não tenho também. Mas, individualmente falando, tecnicamente falando, repito o que eu falei ontem, uma baita contratação. E uma pessoa do Flamengo ainda me mencionou o seguinte, que eu não havia comentado ontem aqui. Vene, eu vi o programa, você falou muito bem que ele pode jogar de lateral, ele também pode jogar de volante, segundo essa pessoa do Flamengo. A ideia do Filipe Luiz é também utilizá-lo como volante. Então, essa versatilidade de um jogador que tem uma história muito linda na Europa. Já já a gente vai falar também do clássico. O primeiro clássico do Campeonato Carioca. Hoje tem Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos, o clássico vovô. A cavalaria do Fogão tá de volta. Que cavalaria, Brasil? O problema é que não tem ninguém pra levar a carruagem, né? É isso. Quem você perguntou? Só tem a cavalaria. Não, peraí, Cavalaria? Como assim? Não saiu. Cadê a cavalaria? O carroceiro não chegou ainda. O carroceiro foi embora. Fazem isso, pode fazer. Aí o Pode, Pedrosa vai. começou bem em 2025, cara. Tá bem, Pedrosa, Ué, continua. Eu Ela, gosto dessa sua ela esquina. fala que a cavalaria chegou. Mas não tem carroceiro. Então, os cavalos podem vir desgovernados. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Pode falar, você deixa. Deve estar o povo lá. Responde, Fernanda. Deixa eles. Responde deixa. em campo, né, Fernanda? Deixa eles. Daqui Eu a pouco sempre estive fechado com o meu fogão. Ah, tá bom. Sempre. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ô, Pedrosa, eu sou uma grande crítica de treinadores, sobretudo estrangeiros que chegam no Brasil e exigem versatilidade de jogadores. Às vezes o colocam pra jogar num lugar que não é a deles, os caras não funcionam por ali, porque isso é uma coisa hoje muito moderna do futebol, você ser versátil, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue. E tá tudo bem.
Mas quando o cara é versátil, ele faz toda a diferença. E vira até sendo um plus a mais, até na própria característica dele. Hoje em dia a gente fala muito, fulano é assim, é muito versátil. O Tietê é um cara desses, né, em relação agora no Vasco da Gama. E o Danilo é esse cara. A gente já sabia da lateral e da zaga, e aí o Vene trouxe a informação que alguém do Flamengo disse que ele também pode ser um volante. E a gente imagina que sim. Tem o Léo Ortiz, que já é esse cara também, Lucas Pedrosa. Sem dúvida alguma. Eu acho que quando o jogador, principalmente ele tá atuando na Europa, como foi o Danilo, Porto, Real Madrid, Manchester City, a gente não pode esquecer da quantidade de times em alto nível que o Danilo atuou. A Juventus também, a seleção brasileira. É um atleta que buscou também evoluir não só na parte técnica, mas também na parte mental. Ou seja, você tem que ser inteligente para jogar dessa forma. E o Felipe Luiz já deu entrevistas coletivas que quer jogadores que possam acompanhar a linha de raciocínio dele. O que ele... Eu não tenho dúvidas que o Danilo vai ter uma extrema facilidade para entender o que o Felipe Luiz vai falar, porque são dois jogadores, no caso, o ex-jogador e um jogador inteligentíssimos, um técnico, Felipe Luiz, que vem se mostrando um cara extremamente alinhado com o novo futebol, e aí eu acho que o Danilo cai como uma luva nesse time do Flamengo, seja para jogar de lateral, zagueiro, volante, são variações que acontecem inclusive dentro de campo. Ele pode ser escalado como zagueiro, mas ele pode em algum momento virar volante, pode em algum momento virar lateral, e isso tudo faz o Felipe Luiz ter um leque de opções ainda maior para o Flamengo. O próprio Arthur Jorge, quando tinha o Tietê, às vezes ele fazia uma mexida ali com o próprio Tietê taticamente, bem sutil. E aí a gente não tá falando de um lateral pra zaga, né? De um volante pra zaga. A gente tá falando uma coisa mais sutil ali no meio de campo. E aí as trocas aconteciam sem você mexer com uma prancheta. O Felipe Luiz faz atualmente com o Alexandre isso. É verdade. Sem mexer numa peça, ele consegue alterar o esquema de jogo dele. Falar nisso... O Fernando Diniz fazia isso com o André. É verdade. Até virava zagueiro, né? Em determinado momento. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo corre pra ter esse jogador domingo? No caso do Danilo, isso. Sim. Eles estão tentando fazer isso pra ele ficar à disposição. Ah, tem como ele jogar? É porque, assim, é difícil dizer porque ele ainda vai assinar o contrato, aí tem todo o processo. Eu acho melhor não. Na CBF. Porque pode ficar cansado, a temporada tá começando. Eu tô falando sério. Tem aquele... Tu tá rindo? Aí ano passado tava aqui, já botou o jogo lá, 2-0, Nova Iguaçu, não sei o quê. Imagina. Fernanda, de uma coisa eu tenho certeza, a responsabilidade é deles. Porque ano passado, foi só chinelo do Botafogo. Quem é o atual campeão da Libertadores? O Botafogo, primeiro turno, como é que foi? Chinelo. Ganhou. Segundo turno. Nasceu Pantera Negra. Exato. Segundo turno, chinelo também. Mas foi pouca chinelada? Não, 4, né? Lada. Então a responsabilidade é de quem? Dele? Dela, óbvio. Minha não, garoto. Sua. Você é a grande favorita pra esse dele. duelo. A responsabilidade toda é dele. Você acha que eu não recebi o corte? Na minha ausência neste programa, você falando assim, ó. E eu digo mais, Flávio Venick, o Flamengo é o grande favorito pra esse confronto com o Botafogo. Falou ou não falou, Pedrosa? Falou. Se é pra falar sério... É pra falar sério a minha opinião em relação a esse duelo? É. Sim, eu considero o Flamengo favorito. O grande favorito. O grande favorito. O grande favorito. Até porque estamos falando de um time que não tem treinador ainda, né, Pedrosa? É isso mesmo. Eu vou ser treinadora. Tô brincando, assim. Eu vou. Inclusive, a gente tem que prezar o respeito, porque, de fato, o Botafogo vai ter um treinador na beira do gramado. Muita gente está tirando o atual treinador do Botafogo pra nada, como se ele não fosse um profissional. Ele é um cara que estuda. Obviamente, ele não vai assumir o comando durante 2025. Mas eu acho que a gente tem que prezar esse respeito de verdade mesmo. Ô, Vene, fala... Porque parece que não tem ninguém na beira do gramado do Botafogo, tem um entendeu? Quando a gente fala isso é porque ele é um interino, né? Sim, é um interino. sim. Não é o técnico que o Botafogo vai ter e nem tem que ter para 2025. Ainda mais com a quantidade de jogadores que o Botafogo tem de qualidade. O ponto é, inclusive, até uma notícia que saiu na ESPN, que o Rafa Benítez não quer vir para o futebol brasileiro. Ele seria a primeira opção do Botafogo e hoje o Botafogo vai acabar tendo que buscar outros nomes. E eu tenho certeza que o John... O bolo de cenoura. Ô, John, será que ele não levou o bolo de cenoura pra ele? Né? Pô, que tal o Renato Gaúcho no fogão? Seria uma boa, né? Leva ele lá no Flamengo. Não, eu já tive essa experiência. Olha aqui, deixa eu falar. Eu quero saber uma coisa, Vene. Danilo chegou e aí então o Flamengo desistiu da contratação do Vitão? Não desistiu da contratação do Vitão. Mantém a proposta, inclusive para o jogador de 5 anos de contrato. Mas é aquilo, o Flamengo não está desesperado. Não vai aumentar a proposta nem diminuir. Se o Inter quiser fazer negócio, o Flamengo faz. Se os empresários conseguirem a liberação
geração, o Flamengo faz. Mas, Vene, se o Vitão não vier, o Flamengo vai atrás de um outro jogador para essa posição? Não. Ou é Vitão ou não vem ninguém nessa primeira janela de transferência. Por quê? Porque o João Vitor, zagueiro, está se destacando demais nas atividades. E o Felipe Luiz entende que ele pode dar conta do recado nesse primeiro semestre. E aí, na próxima janela de transferência, o Flamengo pode tentar a contratação de um outro jogador para essa posição. Mas com a chegada do Danilo e também a evolução do João Vitor, o Flamengo fica muito tranquilo em relação ao setor defensivo no primeiro semestre. E eu concordo com essa decisão, tá? Primeiro semestre, se a gente for parar e analisar, tem começo do Campeonato Brasileiro, começo talvez de Copa do Brasil, Campeonato Estadual, e o Flamengo tem um elenco à disposição para conseguir dar Libertadores. conta. Tem o começo da Libertadores também. Mas eu acho que esse elenco hoje, no setor defensivo, dá conta do recado do primeiro semestre. Agora, no segundo semestre, aí eu acho que tem que correr atrás, seja o Vitão ou não. E já estamos percebendo na última década que a segunda janela é mais importante que a primeira janela.